Olá, hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça do mundo da contabilidade. Sabe, aquele que define o que é dívida e o que é capital numa empresa? Estamos falando da norma NBC TG 39. Parece um bicho de sete cabeças? Fica tranquilo, porque vamos desvendar esse código juntos. Então, vamos direto ao ponto, ao coração do mistério. Imagina a cena. Um contrato novo aparece no balanço de uma empresa. A pergunta de $1 milhão é: isso representa uma parte do negócio, ou seja, patrimônio, ou é uma dívida que precisa ser paga? A resposta, meus amigos, é fundamental, porque ela pode pintar um quadro completamente diferente da saúde financeira da companhia. E para não se perder nessa investigação, aqui está o nosso mapa. Este roteiro vai nos guiar passo a passo enquanto a gente decifra a NBC TG 39. Vamos lá! Certo, então, por que tudo isso? Qual é a grande sacada dessa norma? Vamos entender primeiro o objetivo dela para sacar por que essa distinção toda é tão, mas tão importante. O ponto central, que está lá no item 2 da norma, é bem simples. Garantir que as demonstrações financeiras mostrem a foto real, a verdadeira essência das obrigações e da estrutura de capital de uma empresa. O jogo aqui é o da clareza, da transparência total. Bom, todo bom detetive precisa das ferramentas certas, não é? No nosso caso, as ferramentas são as palavras. A gente precisa entender a linguagem da norma. Vamos definir aqui 4 termos que são a base de tudo. Primeiro, o nosso suspeito principal, o instrumento financeiro. Pensa nele basicamente como um contrato. Um contrato que, de um lado, cria um ativo financeiro para uma empresa e, do outro, um passivo ou um instrumento de patrimônio para outra. É o ponto de partida de tudo. O que é, então, um ativo financeiro? É bem intuitivo. Pode ser dinheiro em caixa, pode ser uma ação de outra empresa que se possui, ou, o mais comum, um direito que vem de um contrato de receber grana no futuro. É, no fim das contas, um direito a um benefício econômico. E aqui, olha, uma pista fundamental. Um passivo financeiro é definido por uma obrigação contratual. A palavra-chave aqui é essa, obrigação. Não é uma escolha, não é um talvez, é um dever, uma promessa formal de pagar alguém. E por último, o instrumento patrimonial. Esse aqui representa o que sobra. É a participação residual, a fatia do bolo que pertence aos donos da empresa depois que todas as contas, todas as dívidas foram pagas. É ser, literalmente, sócio do negócio. Ok, com o nosso kit de detetive em mãos, agora sim, vamos atacar o grande mistério. Como a gente bate o martelo para dizer se algo é passivo ou patrimônio? A norma dá um caminho bem claro para isso. No fundo, a diferença é essa aqui, bem clara. De um lado, uma obrigação de pagar. Do outro, um direito sobre o que sobra. Um é dívida. O outro é propriedade. É a essência de toda essa discussão. E o item 16 nos dá um teste bem prático, em 2 etapas. Primeira checagem, o instrumento tem alguma obrigação contratual de entregar dinheiro? Se a resposta for sim, já para por aí, é passivo. Se não, vamos para a segunda parte. Se ele puder ser convertido em ações da empresa, essa troca tem que ser fixo por fixo, ou seja, um número fixo de ações por um valor fixo de dinheiro. Para ser patrimônio, tem que passar nesses 2 testes. Se tropeçar em um deles, já era. É passivo. Agora, a coisa começa a ficar mais divertida. Vamos falar daqueles casos mais cabeludos, sabe? Onde os instrumentos financeiros usam um disfarce e não são exatamente o que parecem ser. Isso é a regra de ouro, direto do item 18. O que manda é a essência, a realidade econômica, e não a forma jurídica, o nome que está no papel. A gente precisa investigar a verdadeira natureza do contrato. Um exemplo clássico disso é a debênture conversível. Olhando por cima, parece só um empréstimo, uma dívida normal. Mas, na verdade, ela é um instrumento financeiro composto. Ela tem um algo a mais escondido. E o item 29 diz que a gente precisa separar esses componentes. Existe a parte do passivo, claro, que é a obrigação de pagar os juros e o principal. Mas também existe a parte do patrimônio, que é a opção que o investidor tem de, se quiser, trocar aquela dívida por ações da empresa. E na contabilidade, cada parte tem que ser registrada na sua caixinha certa. E a norma dá outros exemplos de disfarces. Pega só uma ação preferencial que a empresa é obrigada a comprar de volta numa data específica. Pode ter o nome de ação, mas a essência dela é de uma dívida, porque existe ali uma obrigação inevitável de entregar a caixa no futuro. Certo, depois de todo esse trabalho de detetive, como essa classificação afeta os números na prática? O impacto é direto e bem grande nas demonstrações financeiras.
A classificação muda completamente o jogo na demonstração de resultados. Pagamentos de juros sobre um passivo, isso é despesa. E despesa, como a gente sabe, reduz o lucro da empresa. Agora, dividendos pagos para os sócios, isso não é despesa, é uma distribuição do lucro que já foi gerado. A natureza é totalmente diferente. E para fechar, um ponto importante. A norma é super rígida sobre compensar ativos e passivos, ou seja, mostrar só o saldo líquido. Isso só pode ser feito em situações bem específicas, quando existe o direito legal e a intenção de fazer isso para não mascarar a real situação de caixa da empresa. Então, se for para guardar uma coisa de toda essa nossa investigação, que seja esta: a essência econômica é rainha. É preciso ser um detetive do contrato, olhar por trás do nome e entender de verdade quais são os direitos e as obrigações que ele cria. E isso tudo nos deixa com uma última provocação para pensar. Se a gente agora sabe que a essência é o que importa, quantos outros disfarces podem estar por aí escondidos num balanço patrimonial? A resposta para essa pergunta pode revelar muito mais sobre uma empresa do que os números na superfície jamais contariam.